autorizada pela Câmara. As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo abriram 2 crateras em um trecho na rodovia BR-101, no município de Aracruz, no norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há interdição na altura do quilômetro 170. A concessionária que administra a estrada informou que a previsão de conclusão dos trabalhos de reconstrução é de 3 dias. Os motoristas precisam fazer um desvio na cidade de João Neiva. O ator americano Clarence Gilliard Jr. morreu aos 66 anos. A informação foi confirmada pela Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, onde ele lecionava cinema e teatro na Faculdade de Belas Artes. Clarence se tornou conhecido por papéis interpretados nos filmes Duro de Matar e Top Gun. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Diário da Seleção. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Promoção Torcida rumo ao Hexa Sempre TCL. Uma TV por dia, até dezembro. A rua é o nosso campo. Chevrolet, encontre novos caminhos. E Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. Fala, Guilherme Pradella. Boa tarde. Tudo bom, Tati? Ótima tarde para você e para os ouvintes. Tati, hoje a gente trouxe a informação de que o Brasil vai ter mais um desfalque para o último jogo da fase de grupos contra Camarões por conta de lesão. O Alexandro saiu no final da partida contra a Suíça, sentindo dores no quadril, passou por uma ressonância magnética nesta terça-feira que detectou uma lesão muscular do quadril. O atleta, do músculo do quadril, né? O atleta não vai ter condições, por isso, para a próxima partida da seleção brasileira. É o terceiro desfalque que o Brasil tem nessa Copa por lesão. Hoje, por sinal, completa-se uma semana desde que Neymar e Danilo também tiveram lesões no tornozelo no jogo de estreia contra a seleção da Sérvia. Para esta partida de sexta-feira, o Brasil já está classificado, mas ainda não se sabe se em primeiro ou segundo lugar no grupo G. Isso ainda não está definido quando que o Brasil irá jogar, porque se terminar em segundo lugar, o próximo jogo do Brasil nas oitavas de final vai ser na terça-feira às 4h. Se terminar em primeiro, aí o jogo vai ser na segunda-feira às 4h, o que é mais provável, porque o último confronto é contra Camarões e o time que está na última colocação do grupo G. Ou seja, se o Brasil terminar em primeiro jogando na sexta-feira e depois a partida sendo na segunda, seriam apenas 72 horas entre um jogo e outro. Isso pode fazer com que o Tite, além de não ter essas 3 peças por lesão, mexa na escalação para poupar o elenco. Dos 26 atletas até agora convocados, 19 já foram utilizados. Ainda não entraram em campo os 2 goleiros reservas, né, o Ederson e o Everton, o lateral direito Daniel Alves, o zagueiro Bremer, os meias Fabinho e Everton Ribeiro e o atacante Pedro. Ou seja, nos próximos dias a gente deve ter alguma definição se o Brasil vai com força máxima ou se o Tite vai poupar para esse último jogo contra Camarões na sexta às 4h. Outra preocupação da comissão técnica é com relação ao gramado do estádio 974. Que recebeu o jogo Brasil e Suíça e que pode receber também um duelo do Brasil numa eventual partida de oitavas de final, caso se classifique em primeiro. A condição do gramado não está boa, segundo comentou o Juninho Paulista, que é coordenador da seleção brasileira. O gramado não está no mesmo nível do Luzeio, que foi o primeiro estádio que nós jogamos, não está no mesmo nível do nosso campo aqui de sem treinamento, está inferior, né? Ele já está começando a ficar ralo. Nós vamos fazer assim uma consulta, já fizemos ontem, vamos fazer uma consulta mais profunda com a FIFA, que a gente acha assim, se a gente for jogar lá nas oitavas, vai estar mais prejudicado, porque tem mais 2 jogos ainda, né, antes
das oitavas lá nesse campo. Então, sim, eu não sei o que é possível se fazer, mas algo tem que ser feito para ele estar no mesmo nível que uma Copa do Mundo exige, né? Inclusive, um desses jogos é a partida de amanhã entre Polônia e Argentina, que define o futuro da Argentina também na Copa do Mundo. No treino de hoje, apenas os reservas foram a campo, o resto do elenco fez um trabalho regenerativo. Os atletas depois ganharam a noite de folga, foram liberados pela primeira vez para jantarem, conhecerem a noite de Doha no Catar, pela primeira vez pela comissão técnica, mas é assim, viu, Tati? Acabou, todo mundo jantou, volta para a concentração, porque amanhã já tem treinamento. Muito bem, Guilherme Pradella trazendo o dia da seleção brasileira para a gente, trazendo informações mais sobre a Copa do Mundo no Catar. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação, Rafael Pio. 4h08, muito boa tarde para você, sintonizado nos 99.1, também no nosso canal do YouTube, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, está chegando ao fim o mês de novembro, chegando dezembrão, e estamos vivendo o início da última rodada da Copa do Mundo. Tivemos 2 partidas hoje pela manhã, outras 2 agora. É sobre elas, sobre Ponte, sobre Guarani, sobre Seleção Brasileira, que nós vamos falar a partir de agora com as manchetes do dia. Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirma mais um desfalque da seleção para o jogo contra Camarões. O destaque da dupla campineira, Júlio Nascimento. Boa tarde, Julião. Oi, Pio, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira, as movimentações de Ponte Preta e Guarani no mercado da bola, já que por enquanto tá todo mundo de olho aí na Copa, mas também os times se preparando para a próxima temporada. Inclusive, o Guarani deve começar a anunciar os primeiros reforços a partir da próxima semana com a volta de Ricardo Moisés depois de um período de licença. E a Ponte Preta, depois aí de tomar alguns chapéus nos últimos dias, a Macaca deve também anunciar reforços para a próxima temporada. Eu explico daqui a pouco, Pio. Nascimento, hoje pela manhã, 2 partidas. A Holanda classificada, 7 pontos, bem tranquila. Pegou os anfitriões. Ei, os anfitriões, que beleza, hein, Catar? Nossa senhora, 2-0 para a Holanda. E depois, na outra partida, eu falei manhã, mas início da tarde, né? Os jogos começaram ao meio-dia. Senegal, classificado, venceu por 2-1 a seleção do Equador e também está na próxima fase da Copa do Mundo. Nesse momento, outras 2 partidas. Estados Unidos e Irã estão jogando na partida mais, vamos dizer, atrativa deste grupo B, porque quem vencer estará na próxima fase. O Irã tem a vantagem do empate pela pontuação. E País de Gales e Inglaterra praticamente já classificada, precisa perder de 7-0 para ficar fora, 0-0 nesse momento. Carlão de Freitas, seleção brasileira classificada, só vai agora jogar para decidir a posição no grupo e hoje começou a última rodada da primeira fase, o que já nos dá uma certa tristeza porque já não temos jogos em 4 horários diferentes. Carlão, boa tarde. Boa tarde, Pio, boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Hoje pela manhã faltou alguma coisa, né? Faltou, acordei. E você ficava ali corujando e só jornal, nada de Copa do Mundo. O que será que aconteceu? Estamos chegando aí na última rodada e a última rodada os jogos são simultâneos. E o Brasil vive uma situação tranquila em termos de pontuação, em termos de classificação. Acredito que não vai ficar aí
fora da primeira colocação, provavelmente, né, Gana ou Uruguai, os nossos adversários. Agora a preocupação continua sendo o departamento médico, né? A atuação de ontem foi uma atuação complicada, difícil também, em virtude do esquema tático da Suíça, muito fechado, mas ficou evidente o quanto o Neymar é importante, né? E de quebra agora tem o Alexandro que vai desfalcar, pelo menos nesta última rodada. Vamos ver como que vai ser a preparação, o que o técnico Tite tem a oferecer para o torcedor brasileiro. Eu vou confessar uma coisa, agora como um torcedor mesmo, aquele tiozão de sofá, a hora que entra Gabriel Jesus, pra mim é um anticlímax, cara. Não. Mas é um anticlímax. Meu Deus do céu. Sabe? De repente ele pode até nos dar o gol do Hexa, mas nossa, e tá o Pedro lá no banco, eu fico numa torcida pro Pedro entrar. E agora contra o Camarões, o Brasil já classificado, seria uma oportunidade, porque sinceramente, o que o Gabriel Jesus vai acrescentar? Ele não fez um gol na Copa do Mundo. Ô, Carlão, vou falar um negócio pra fez você. Fez um ciclo complicado, sabe? Sei lá, o torcedor pode até me criticar e estou pronto para as críticas no YouTube, no nosso chat, também no 991869070. Estou pronto porque eu sei que elas virão. Mas assim, Tite pensou, o jogo tá muito fechado, aquela coisa toda, eu vou pôr um cara lá de frente com mais movimentação do que o Richarlison, até por isso ele não põe o Pedro, porque basicamente eram as mesmas características e tal. Aí fica, pra mim, mais claro e evidente que ele erra na convocação do Gabriel Jesus, porque até o Dudu, nesse momento, era melhor, Carlão. Eu ontem, por exemplo, se tem que colocar um atacante de mais movimentação, eu ponho o Dudu. É melhor do que o Gabriel Jesus. Hoje, Pio, o Gabriel não gera mais aquela confiança, né? É um jogador que disputou tantas partidas de Copa do Mundo, fez um ciclo complicado, né? Não foi unanimidade na convocação, então... eu não sei, cara. Ele pode até calar minha boca e que cale, viu? Que cale. Com o maior prazer. Agora, eu não consigo, porque a gente pensa já nas oitavas. Eu não imagino um jogo contra o Uruguai, por exemplo, aquela batalha que vai ser, se for o Uruguai, contra a Gana também, mas o Uruguai, apesar das dificuldades que vive na Copa do Mundo, mas é um time chato, e tudo mais. Tradição, time experiente. Eu não imagino o Gabriel Jesus sendo o decisivo, o cara para fazer o gol. Já o Pedro, já demonstrou que tem essa característica. Então, por que não colocá-lo agora, principalmente nesse jogo contra Camarões? Mas vamos lá, estamos no caminho, Casemiro jogando muito, Neymar está fazendo falta, mas fica aí a esperança de que o nosso camisa 10 possa se recuperar e que o Brasil siga muito bem, obrigado, na Copa do Catar. Participe com a gente pelo YouTube também, pelo WhatsApp e diga quais os substitutos você colocaria em campo. Hoje eu ouvi uma assim... Éder Militão improvisado na esquerda no lugar de Alex Telles e Daniel Alves na direita. Eu falei, você quer perder demais, mesmo, né? Não, aí é pra perder, velho. Pelo amor de Deus. E você, montaria quebra-cabeças na seleção brasileira? Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, produção de streaming de Daniel França, gravações de Marcelo Eloy, reportagens Júlio Nascimento, plantão é de Fábio Scheibe, que hoje o mistério é Fábio Scheibe. Ninguém sabe onde está Fábio Por onde Scheibe. anda, Fábio? Por Estaria onde no anda? Catar? Estaria no Catar? Ele tem condições. Ele tem. Sobra. É bem possível. Não, hein? Eu acho que é possível. Que coisa, hein? O comentário de Carlão de Freitas. A direção-geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. 4h17, Mário Quintino tá chegando para trazer informações das rodovias, da condição do tráfego. A gente sabe que em alguns trechos o tempo já começa a ficar ruim, não sei se já há chuva em alguns deles ou em algum deles. Movimentação já fica travada, Marinho? Boa tarde. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Respondendo, já tem chuva na rodovia Dom Pedro, principalmente no trecho entre Valinhos e a cidade de Campinas, proximidades do quilômetro 125. Então, atenção aí para o nosso ouvinte que vem em direção de Campinas. Logo essa chuva deve chegar por aqui, a gente vai seguir acompanhando e trazendo essas informações. Mais à frente na Dom Pedro, na chegada para a rodovia Anhanguera, já diminui a velocidade, principalmente na pista marginal, região lá dos Amarais. E eu falo também da rodovia Anhanguera, que tem lentidão em Americana no sentido interior. Lentidão que vai do quilômetro 129 até o 130. Quem puder, rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho nesse momento. Pio. Fica aí a dica do Mário Quintino, que daqui a pouco volta com informações do trânsito. Com o Militec 1, o seu veículo economiza combustível, melhora o desempenho, aumenta a vida útil do motor e ainda reduz a emissão de poluentes. Use Militec 1 e comprove os benefícios você também. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Com a derrota diante do Sada Cruzeiro no último domingo, o Vôlei Renata caiu para a terceira colocação da Superliga Masculina de Vôlei, mas tem um jogo a menos, aquele contra o Suzano, por conta das goteiras na Arena Suzano, que foi adiado.
Se vencer essa partida atrasada, o time campineiro voltaria ao segundo lugar, empatando em número de pontos, mas vencendo em sets ganhos contra o Cruzeiro, obviamente, se ele fizer 3-0 na equipe do Suzano. O segundo colocado nesse momento é o Minas, que terá uma partida antecipada por conta da participação tanto do Cruzeiro quanto do Minas e do Vôlei Renata no Campeonato Mundial, que começa no próximo dia 7, na quarta-feira da semana que vem. O Minas faz essa partida atrasada amanhã e, se vencer, volta à liderança da Superliga. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h23 de volta com o CBN Esportes Campinas para falarmos da seleção brasileira. E já vamos ouvir aí a sonora do Dr. Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira, falando em relação ao Alexandro, confirmando que ele está fora do jogo contra Camarões na próxima sexta-feira e atualizando também as situações de Danilo e Neymar. Sobre o jogo de ontem, Alexandro sentiu dores na região do quadril esquerdo. Ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições da próxima partida contra Camarões, ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes. Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação das suas lesões no tornozelo, cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes, isso é importante a gente salientar. O Neymar apresentou um episódio de febre que já está controlado, isso não interfere no seu processo de recuperação do tornozelo. E hoje, na nossa reunião diária com a comissão técnica, nós passamos então que esses 3 atletas não estarão disponíveis para o nosso próximo jogo contra Camarões. Ô Carlão, e justo as laterais, né, que são as posições aí, tanto da direita quanto da esquerda, mais complicadas. Em termos de momento do futebol brasileiro, não se acha lateral direito e lateral esquerdo, como a gente tinha antigamente com o Cafu e o Roberto Carlos, por exemplo, se a gente for falar mais recentemente. E aí Danilo machuca, agora Alexandro machuca, que coisa. Já eram posições contestadas, né? Mesmo Danilo como titular, mas não é uma unanimidade. Tem a confiança do Tite, mas muito mais por exclusão, né? E o Alexandro também é a mesma coisa. Acho que desde a saída do Marcelo, o próprio Felipe Luiz também, né? Que deixou um legado bacana. A seleção não conseguiu achar um cara para o setor. E também, né, sem o Daniel Alves no auge, né, aquele Daniel Alves do Barcelona, também a seleção ficou meio a pé neste setor. Só que são 2 titulares, né, Pio? São 2 jogadores integrados ao grupo, ambientados, já entendem a filosofia do técnico Tite. Então, claro que eles fazem falta. Danilo faz falta, o Militão deu conta do recado, mas o Danilo é o titular, o Tite trabalha diuturnamente com essa rapaziada e sabe das condições do Danilo. O Alexandre a mesma coisa, né, se eles não têm a dinâmica ofensiva, aquela volúpia, mas são jogadores integrados ao time titular, então logicamente eles fazem falta, e sem falar no Neymar, né? O Brasil sofre hoje com criação, mesmo com o Neymar em campo diante da Sérvia, o Brasil sofreu.
E sem o Neymar, então, fica complicado. Eu ainda bato nessa tecla. E também quero estar errado, mas eu acho que o título do Brasil passa muito pelo Neymar. Também acho. Né? E ele voltando, ele não vai voltar 100%. Praticamente impossível. Agora, se ele voltar perto dos 80%, por exemplo, já é algo para se comemorar. Então, são momentos difíceis que o Brasil passa. Mais extracampo, em virtude das lesões, do que dentro de campo, porque os resultados estão acontecendo. Eu, particularmente, assim, gostei da forma com que o Tite armou o Brasil na estreia. Tiveram esses problemas, mas se ele apenas substituísse nominalmente, não seria melhor, Carlão? E aí, dou o exemplo, põe lá o Militão na direita, no lugar do Danilo, e colocasse o Rodrigo, por exemplo, no lugar do Neymar, ou colocasse o Bruno Guimarães no lugar do Neymar para armar, mas deixasse da mesma forma, Sim. com o Vini de um lado, o Rafinha do outro. Achei que ele mudou muito, colocando o Fred, aí ele adianta Paquetá, enfim, não sei. E o Fred, na realidade, com todo respeito, mas foi meio água de salsicha. Foi ali, muito. Né, um jogador que não acrescentou em nada. Não comprometeu, é verdade, mas não acrescentou em nada. Diferente do Bruno Guimarães, quando entrou, deu uma outra dinâmica. O próprio Rodrigo foi participativo, né? Deu um tapa, ele conseguiu colocar o Casimiro em boas condições. Eu também, eu iria pelo trivial. Deixaria ali o Paquetá, colocaria o Rodrigo, que tem uma característica semelhante do Neymar, pode suprir ali, não estou comparando, mas é um cara que tem uma característica parecida, e o Militão realmente no lugar do Danilo. Agora, amanhã acho que é um jogo em que o Tite vai poupar algumas peças, testar algumas situações. Eu creio que ele não vai colocar o time ali muito próximo do titular que vai entrar em campo segunda-feira. Ele chegou. É do Catar? Ele não está no Catar. Pelo quadro que estamos vendo... Esse quadro, aliás, ele já é integrante do programa. Já é integrante do programa, faz parte. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, ouvinte CBN. Estou por aqui. O mistério está desvendado e não estou no Catar. Mas trago uma informação do Catar, viu, Pio? Opa, manda! Essa Copa de tantas lesões pode fazer uma outra estrela ficar fora do Catar. Mbappé apareceu hoje no treino da França com o tornozelo enfaixado. Ele tem uma lesão, mas que melhora e piora desde o começo da Copa, e a França está se prevenindo com isso. Ele participou do treino da França com o tornozelo enfaixado, viu, Pio? Era só o que faltava pra França, hein, Carlão? Mas eu acho que é aquela coisa de Copa do Mundo, normal. Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de novembro de 2022. Uma mulher de 37 anos que ficou ferida num ataque a 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, apresentou piora no estado de saúde e precisou ser entubada. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. O ataque, que deixou 4 pessoas mortas, foi feito por um adolescente de 16 anos. Ele foi apreendido e, segundo a polícia, deverá responder por ato infracional análogo a 4 homicídios e 10 tentativas de assassinato por motivo fútil. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que viajou ao Catar para entregar pendrives sobre a situação do Brasil. Ele não deu detalhes sobre o material nem para quem o entregou. O parlamentar e filho do presidente Jair Bolsonaro foi flagrado ontem na arquibancada do estádio durante a partida entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo. Eduardo não havia informado que estava viajando e foi criticado nas redes sociais. O uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 voltou a ser obrigatório a partir de hoje na Bahia. A decisão determina que o item de segurança deve ser utilizado no transporte público, em bares, restaurantes e templos religiosos, além de escolas e universidades. Eventos públicos ou privados em todo o estado deverão exigir a apresentação de comprovante de vacinação contra o coronavírus. 2 dos 3 passageiros clandestinos que foram resgatados nas Ilhas Canárias, na Espanha, depois de passar 11 dias no leme
de um petroleiro da Nigéria foram devolvidos ao navio para serem deportados. Eles foram resgatados ontem com sinais de desidratação e hipotermia. Um deles ainda não recebeu alta médica. As Ilhas Canárias são porta de entrada para imigrantes africanos que desejam chegar à Europa. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Mário Quintino de volta agora para trazer informações do trânsito para a gente. Marinho. Vamos lá então, Pio. Eu trago informações da região central porque já tem movimentação intensa na Benjamin Constant, desde a prefeitura até a chegada para Andrade Neves. Por isso, atenção principalmente região do Mercado Municipal. Inclusive na José Paulino tem lentidão na chegada já para Moraes Salles, enquanto na Moraes Salles, dificuldades na região do Laurão, principalmente para quem vai em direção do centro. Pio. Até amanhã, Mário Quintino. Até amanhã. É tempo de jardinar e cuidar da casa. Ofertas especiais para a manutenção do jardim e limpeza da casa. Visite a loja Estil mais próxima e aproveite. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Doutor João Felipe Artioli, toda segunda e sexta. Ontem, como não tivemos o programa por conta do Jogo do Brasil, o doutor Felipe Artioli hoje com a gente no Direito Desportivo. E tem algo muito interessante que a gente sempre observa em Copas do Mundo, que são jogadores naturalizados, né? Jogadores estrangeiros jogando em outras seleções. Tem um Embolo, por exemplo, que é um caso que ficou muito marcado nessa Copa do Mundo, né? Ele que é camaronês, joga pela seleção da Suíça, fez um gol contra Camarões e não comemorou. Doutor João Felipe Artioli, traz um pouco desse cenário pra gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. Na partida entre Suíça e Camarões, o jogador Embolo foi o autor do único gol da partida. Os mais desavisados podem pensar que o gol foi marcado por um jogador de Camarões. Não foi, ou quase. Embolo é camaronês, mas ainda novo, se mudou com a mãe para a Suíça, onde recebeu a cidadania. E é claro que a FIFA possui regras para esses casos. Antes, um único jogo inviabilizava a troca. Agora, os critérios são outros. O jogador poderá jogar por outra seleção, mesmo que tenha disputado até 3 jogos oficiais pela anterior, excluindo Copa do Mundo ou torneios continentais, como Copa América e Eurocopa, e deverá ter disputado a última partida antes dos 21 anos. A idade não importará se atuou apenas em amistosos. Ainda, o atleta precisa ter a nacionalidade do país da segunda seleção, a época em que jogou pela primeira, e precisará esperar 3 anos, a contar do seu último jogo, para que seja elegível a mudar de seleção. A nacionalidade é relevante, e ela deverá ser garantida legalmente pelo país da seleção escolhida. Além disso, o jogador deverá ter nascido ou ser filho ou neto de quem nasceu naquele país, ou deverá morar no país de maneira contínua por 5 anos, se já tiver passado dos 10 anos de idade quando se mudou para lá. Se ele se mudou antes dessa idade, o prazo cai para 3 anos. Excepcionalmente, será permitido que o jogador que perdeu a sua nacionalidade atue por outra seleção, desde que tenha a nacionalidade dela. A mudança só pode acontecer uma vez, mas se o atleta não atuar pela nova seleção, poderá retornar à anterior. Apesar de tudo isso, o jogador precisará provar que não passou a viver em determinado país apenas pelo propósito de defender aquela seleção. Isso é fundamental para prevenir abusos como a compra de nacionalidade e para proteger a integridade esportiva das competições. Alguns preferem optar por outra nacionalidade para poder jogar por outra seleção, mas a maioria é por causa do fluxo migratório, principalmente no caso de atletas de origem de países africanos. Ótima semana e até sexta! Eu, doutor João Felipe Artioli, até sexta-feira, quando os Estados Unidos saem na frente contra o Irã. Gol de Pulisic, aí eu fiquei na dúvida. Foi gol, não foi gol? Eu e o Carlão, que estamos acompanhando aqui sem áudio, obviamente. Foi gol, só que o Pulisic não conseguiu comemorar o gol, Carlão, porque ele foi atingido nos Países Baixos. E o pior, né? Ainda tá. E nós ficamos na dúvida se realmente ele foi atingido no playground. Isso. Ou se ele foi atingido no rosto ali, porque foi uma dividida muito feia. Tanto é que ele tá até agora ali, rapaz. Não teve nem o privilégio de curtir o gol. Estados Unidos, o time norte-americano vai vencendo o Irã por 1-0. Ele tá ali ainda. Vai demorar um pouco pra curtir, né, Carlão? Nossa senhora. Depois dessa aí. Se for confirmado realmente, né, onde bateu. Rapaz, pela imagem nos parece que é. Agora, vamos ver. Tá sendo atendido ali o FIFA Pulisic. também tem um negócio de não mostrar. Que, pelo amor de Deus, mostra ali, rapaz. Mas já tá se levantando ali, ó. O vamos ver onde está sendo. O médico tá batendo um papo com ele. Mais uma vez o replay, vamos ver. Até porque se for mesmo, o médico não vai fazer muita coisa. Mas foi uma dividida ali. Eu tô meio indefinido ainda, Pio. Ó, essa câmera dá, ó. Não, essa não dá. Goleirão. Essa é horrível. Ó, a cabeça não acerta. Vamos ver. Quer ver? No rosto não vai. Ai! Foi ali Foi mesmo? meio no peito, né? Então, olha lá, tá sendo carregado. Foi meio no peito, viu, Carlão? Acho que tórax ali. Ali. Não foi nos Países Baixos. Não foi. Mas dói uma barbaridade também ali na boca do estômago. Nossa senhora, meu Deus do céu. O Paulo da Chácara da Barra. Pio, o Brasil sem Neymar se equipara a qualquer equipe da América do Sul. A
Acho que não chega a tanto, mas perde bastante. Perde muito, mas o nível da América do Sul é um nível baixo, né? Tirando a Argentina, que hora ou outra consegue equilibrar com o Brasil, mas é um nível muito baixo. A América do Sul. Tá muito complicado. Ainda mais com esse novo calendário, né? Essa Liga das Nações, a gente não enfrenta mais as seleções europeias, então ficou muito complicado. Eu acho que aqui da América do Sul, só o Brasil para bater com os caras mesmo, até porque a Argentina tá bem mambembe. Amanhã a gente vai... Vamos ter o tira-teima, mas tá complicado, viu? Hoje eu tive uma esperança no Equador, mas quase não deu certo. O Uruguai tá caindo pelas tabelas. Vamos ver o que vai ser do continente sul-americano. Não vai dar pro Pulisic, não. Derivaldo Souza, eu não entendo porque o Tite não leva o bom Dudu. Merecia pelo menos fazer parte. Também acho. Da delegação. Tem mais uma aqui. Carlão. Opa! 2 partidas, 3 perdas. O que podemos esperar no futuro? Que as contusões sejam as culpadas? A ausência do Neymar serve como justificativa. E isso serve evidentemente, porque o Neymar ele é o diferente. Muitas pessoas torcem o nariz com relação ao Neymar, até pela postura dele, controvérsia, um cara muito polêmico, mas dentro de campo é inegável. Às vezes eu leio algumas coisas, até alguns companheiros falando que Neymar não vai fazer falta, mas não vai fazer falta o quê, rapaz? Mas claro que vai fazer falta, é um jogador acima da média, é um jogador que não tapa, ele mata o jogo. Vamos tirar como exemplo, a Argentina tinha um jogo completamente indefinido contra o México, não conseguindo jogar, de repente sobrou pro 10 lá, ele pumba, sabe? Então o cara que é diferente, ele tira o coelho da cartola. O jogo contra a Sérvia também estava amarrado, o Neymar invadiu a área ali no espirra, sobrou pro Vini, o Vini chutou no rebote, o Richarlison fez o gol. Então o cara, o que tá numa prateleira acima, ele vai fazer falta a qualquer seleção. Claro que hoje é diferente de outros mundiais, em que éramos completamente dependentes do Neymar, mas sem dúvida alguma, ele é o cara dessa seleção. Quer queira, quer não queira. Marcelo Craimbu, Pio, tem que colocar o Falcão para fazer um gol igual ao de 1982 contra a Itália. Golaço. Rapaz do céu. Aliás, o Falcão só fez golaço naquele Mundial. Só fez golaço. Bom, falando em... A gente tá falando em Copa do Mundo, futebol bonito, aquela coisa, me deu uma saudade do Paulistão. Opa! Da Série A1, da Série A2. Nossa, Série B de brasileiro. Que delícia, viu? Deu uma vontade. Então vamos mudar de assunto, Carlão. Vamos falar do Guarani? Pra gente relembrar. Saudade também desta cantiga. Desta cantiga maravilhosa em que nós nos arrepiamos toda vez que ouvimos aquela bandeira maravilhosa verde, aliás, branca, fazendo tremulando. Muito sucesso na Copa do Mundo do Catar. Muito sucesso. Aliás, temos os dois irmãos juntinhos na Copa do Catar. Temos a bandeira do Guarani, temos a bandeira da Ponte. Nosso amigo Serega tá lá no Catar. Serega tá em todas também. Eita, é amigo de Fábio Scheibe, né? A conta amigo corrente... de Fábio... Não, é outro nível, né? Explodindo. Fábio Scheibe não foi porque tem... Não Chegou foi, agora, o Mundial não tá tinha correndo dado... ainda. Não, mas é que não tinha dado um ano de empresa ainda e não deu pra tirar férias, né, Fabião? Foi por isso, né? Ah, que isso, eu adoraria estar no Catar, viu? Eu fico só acompanhando os vídeos aqui. Que vontade de estar lá, viu? Meu Deus, nem me fale. Bom, mas vamos falar do Guarani. Júlio Nascimento sobre saídas e o Persson tá indo embora. A situação lá tá muito mais de saídas do que chegadas, Júlio Nascimento. Pois é, Pio, o Guarani, por enquanto, tem mais se despedido de alguns jogadores do que anunciados reforços, né? O Guarani, que tem até amanhã a licença aí do seu presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés, válida. Ricardo Moisés volta ao clube ainda nessa semana e a tendência é que com a volta do Ricardo, o Guarani comece a anunciar os primeiros reforços. Os times de Campinas adotam muito essa postura cautelosa, né, Pio, de não anunciar antes das assinaturas de contratos, né, com medo aí de criar uma expectativa no torcedor. Depois vem um time cobra a proposta financeiramente, aí a torcida fica chateada, então por isso que os anúncios serão feitos conforme as assinaturas de contrato. Indo por posição, Pio, em relação a goleiro, Tony do Vila Nova deve ser anunciado. Na lateral direita, o Lucas Marques, ex-CSA, também está com uma negociação avançada.
anunciada. O Lucão, zagueiro, que também estava no CSA, já apalavrado. O Guarani tem conversas em andamento com o Alan Santos, zagueiro que estava no Vitória. Em relação ao meio-campo, Derek Lima, ex-jogadores da Chapecoense, vão reforçar o Guarani. No ataque, existem alguns jogadores com a negociação em andamento, caso do Bruno Michel, Lucas Barcelos interessa também, mas são jogadores que atraem interesse de outras equipes. O Bugre tem avançado em algumas negociações e por isso o torcedor está na expectativa aí desses nomes serem anunciados. Por outro lado, tem muita gente saindo, né, Pio? A gente tem falado já sobre essa debandada do Guarani, né? Muitos jogadores estão saindo porque não estão nos planos, o Guarani não tem interesse na renovação de contrato. Cito aqui o Ronaldo Alves, que não teve proposta para renovar, o João Vitor voltou pro Vitória, o Derlan ainda não renovou, recebeu proposta do CRB, Eduardo Persson se despediu, vai jogar no Ituano, o Índio voltou pro Operário, o Maxwell, o Lucas Venuto, o Marcinho, todos jogadores que acabaram sendo liberados porque não estavam nos planos do Guarani ou porque atraiu interesse de outras equipes e por isso que a diretoria tem buscado reposição. E outro jogador que deve sair nos próximos dias é o Bidu. Bidu está com uma negociação avançada com o Corinthians deve oferecer um contrato de 4 ou 5 anos para o Bidu, negociação em torno aí da casa dos 6, 7, 8 milhões de reais, os valores serão confirmados posteriormente. E o Guarani, que tem 60% dos direitos econômicos do Bidu, não deve contar com o jogador, algo que já fazia parte do planejamento. A ideia era mesmo negociar o Bidu, fortalecer o caixa, já que o Guarani tem hoje na lateral o Jamerson Bahia, que é uma das principais apostas do elenco, né, Peu? Belo contrato pro Bidu também, né, Carlão? Vamos dizer que deu um salto aí, saiu de uma Série B, vai para uma Série A, embora o Cruzeiro também tenha conseguido o acesso. Sim, mas vai para um Corinthians, né? O Corinthians gera muita controvérsia, mas gera também muito amor, né? E muita repercussão. O Corinthians é um clube de muita repercussão e que a partir dele você pode ter uma carreira sensacional, uma carreira para sempre, né? E que tá precisando de um lateral, aliás, de dois, né? Pra direita também. O Fábio Santos é um grande jogador, mas já em fim de carreira, já em reta final. E o Piton, entre Bidu e Piton, sinceramente, eu sou mais Bidu. É claro que o Piton, ele já é tarimbado em termos de Corinthians. Já tá com a grife Corinthians. Isso, já tá com a grife. O Bidu está em processo de construção, está chegando no Corinthians. Mas jogador, no golzinho lá da minha rua, eu no Paro Ímpar, se eu vencesse, eu escolheria o Bidu. Então o Corinthians precisa desse tipo de jogador, e é um jogador agudo, é um jogador fogoso, que sabe fazer gol, sabe bater na bola. Se tiver a cabecinha no lugar, um esquema também que lhe dê a possibilidade de jogar a sua característica, que é ofensiva, eu vejo o Bidu com uma possibilidade de crescimento com a camisa do Corinthians. Fábio Chaib segue 1-0 Estados Unidos em Irã, hein, Fabião? Exatamente, Pio. E no outro jogo da tarde, fechando o grupo B, a Inglaterra e Países Baixos, também no final do primeiro tempo, está 0-0. E com esses resultados, a Inglaterra vai se classificando em primeiro com 5 pontos, mesmo número de pontos dos Estados Unidos, só que no critério de desempate, a Inglaterra fica em primeiro e os Estados Unidos em segundo, viu, Pio? Neste momento, a Inglaterra enfrentaria Senegal e os Estados Unidos pegaria a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aí já tem uma pedreira pela frente. Rápido intervalo, a gente já volta para falar da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h54, fim de primeiro tempo. Estados Unidos vai vencer, fez até o segundo gol, mas estava em posição irregular. Estados Unidos vão vencendo o Irã pelo placar de 1-0 e no outro jogo deste grupo B, a definição, Inglaterra e País de Gales vão empatando por 0-0. Vamos falar da Ponte Preta, a macaquinha que tá atrás de lateral, já que tá tomando chapéu atrás de chapéu, hein, Júlio Nascimento? Pio, informações da Macaca, a Ponte Preta tem sofrido aí com a concorrência no mercado. A gente sabe que a Ponte Preta tem um orçamento mais limitado aí para 2023, né, por conta da situação financeira. O presidente Belin tem dito que tem feito aí um processo de reestruturação dentro do clube, administrativa, isso passa também pelas finanças. Então a Ponte Preta não quer fazer loucuras no mercado e até por isso tem apostado aí nessa mescla. Ora contrata jogadores com status de aposta, como foi com Alisson, em outros momentos jogadores mais renombrados, como foi o caso do Elvis. Então essa estratégia deve ser mantida aí para a próxima temporada. A Ponte tem o Gé, que foi artilheiro da Itaperense pela segundona do Paulista, tem o Guilherme Pira, que estava na Inter de Limeira, jogou no Manaus na Série C. Por outro lado, o Alisson, que jogou no Cuiabá, também é o nome na lista. O Rainer, lateral direito, já que a negociação com ele ainda não deu certo, o Rainer é um desses nomes aí para lateral. O Júnior Tavares, que estava no Náutico, um jogador que agrada também o técnico Hélio dos Anjos. E tem um nome sendo debatido para o próximo ano, Pio, já que a Ponte tem liberado alguns volantes. Moisés Ribeiro se despediu, Richelli teve o contrato rescindido. A Ponte precisa de novos volantes aí para esse setor. E o nome do Matheus Jesus está sendo debatido. Só recapitulando, né? Em fevereiro, o Matheus Jesus foi pego no exame antidoping. Ele usou uma substância proibida que acelerava o processo de emagrecimento. Segundo o jogador, não foi de forma consentida. O jogador não sabia que essa substância não era permitida pelo controle de antidopagem aqui no Brasil. Cumpriu os 10 meses de suspensão. Estará liberado a partir do dia 5 de dezembro, portanto pode jogar em 2023. O contrato de empréstimo do Jesus vai até o dia 31 de dezembro.
O Hélio dos Anjos gosta muito dele, inclusive antes dele fechar com a Ponte, o Hélio dos Anjos queria o Jesus de volta no Náutico, onde ele jogou com o Hélio e foi muito bem. Então existe um debate aí, o Hélio dos Anjos gosta do jogador, o Eberlin gosta do jogador, agora é alinhar com os empresários, com o próprio Matheus Jesus e com o Corinthians, de repente, uma extensão de empréstimo, e isso será debatido nos próximos dias, Pio. Às vezes o Jesus é bom jogador, é inegável que é bom jogador, só que ele tem que querer, senão não adianta. É o X da questão, é sentar com o Matheus Jesus, né, o olho no olho, fio do bigode e encarar. Você quer ou não quer? Se quiser, eu acho que as portas do Moisés Zuccarelli estarão abertas para ele, até porque ele é bom jogador. E jogador bom, a gente... Nossa, como tá difícil. Ainda mais que o Júlio começa o boletim falando, a Ponte não vai fazer nenhuma loucura, quer dizer, então se pintar o Jesus, manda vir. Então, até porque ele pouco pôde colaborar com a Ponte no 2022, né? E chegou ainda mal, fora de forma. Se ele estiver afim, com vontade, com uma outra cabeça, e as informações que chegam é que ele realmente está com uma outra cabeça, eu tentaria sim uma negociação, uma permanência. Agora, se for aquele Matheus Jesus meio maluquinho, aí não, né? O problema já não chega à competição que a Ponte vai disputar, né? Exato. Muito problema. Fábio Scheib, pra gente terminar o CBN Esportes desta terça-feira, teremos um trio de mulheres apitando a Copa do Mundo e tem brasileira entre elas, hein, Fabião? Momento histórico para a Copa do Mundo, viu, Pio? Essa é a primeira vez que uma mulher vai apitar um jogo de Copa do Mundo masculina. A francesa Stéphanie Frappart será a juiz, né? A juíza dessa partida na próxima quinta-feira entre Alemanha e Costa Rica, que vai encerrar o grupo E. A bandeirinha será a brasileira Neuza Bach, será uma das bandeirinhas. E a mexicana Karen Dias será a outra. Primeira vez que uma mulher vai apitar um jogo de Copa do Mundo masculino. E uma última notícia, Pio, agora no jogo entre Estados Unidos e Irã, um torcedor dos Estados Unidos que usava uma braçadeira com as cores do arco-íris foi preso e detido pela polícia lá do Catar, viu? O símbolo do arco-íris se refere ao LGBTQIA+. É isso. É proibido no Catar. Já é o segundo. É aquela história, né? País atrasado. É isso que dá. Carlão de Freitas. Até amanhã, né, Pio? Até amanhã. Até amanhã. Estaremos juntos. Nos dois horários. Dois horários? Não, à tarde. Não, é só de manhã. Só de manhã. À tarde tem jogo da Argentina. Então, beleza. Tem 3. Não, das 3 às 3h30 teremos CBN Esportes. É isso. Me deu branco. Valeu. Tchau. Vamos até lá. amanhã, Tchau, Fábio tchau. Scheib. Falou! A gente se encontra amanhã às 11h30. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição.